Oi pessoal, estamos aqui de volta nos Diálogos Mais Que, dessa vez contando com a presença dessa menina maravilhosa, Adriana Trota. A Adriana, a gente veio conversar, temos conversado um bocado, aliás, uma conversa muito gostosa, para mim muito reveladora, de coisas muito bacanas, de desmistificação de muitas coisas. A gente está falando de novo de diferenças entre os estilos de Pilates, que o público hoje denominou como clássico, ou contemporâneo, ou evoluído, ou científico, ou autêntico, ou moderno, enfim. Tem um monte de denominações a depender de escolas e de correntes, né? E a gente estava conversando exatamente sobre as muitas semelhanças. Na verdade, a gente chegou à conclusão que, em termos de Pilates, tem mais semelhanças que diferenças, mas das curiosas diferenças também. Tem muitas diferenças curiosas que eu me espantei, Alice também se espantou, né? Nos divertimos. A gente se divertiu bastante, né? E a gente quer compartilhar com vocês agora isso, né? Deixa eu te apresentar, então. A Adriana, ela hoje tem uma escola de Pilates, ela oferece formação para professores de Pilates. No curso de Adriana Trota, leva o teu nome. Ela se formou com a Romana, foi o primeiro grupo no Brasil, em 99. 99. Isso junto com a Aline, que já esteve aqui com vocês, com a Aline né? Haas, né? Nos vídeos anteriores, vocês que assistiram, se não assistiram, vão assistir. Isso. E você também foi educadora de uma escola internacional. Isso, na verdade, o meu papel com aquela escola era só receber os cursos, né? Eu não fui educadora da... Você organizava eles aqui. Isso, eu organizava, trazia as pessoas, né? Educadores como a Aline, né? Vinham e davam os cursos no meu... na verdade, eu preparava os profissionais para o momento do curso, com as aulas preparatórias, com os estágios, né? O meu papel era esse. E trouxe muitos convidados de fora também, né, Adriana? Sim, vieram. A gente fazia educações continuadas, né, anuais. Então, a Karine Cid, da Itália, a Susan Moran, lá dos Estados Unidos, né? Então, foram uma das que vieram. E todo ano a gente trazia pessoas para... A Karine veio várias vezes, né? Amiga nossa também. Tornou muito próxima, né? E todo ano a gente trazia e fazia as educações continuadas. E vocês iam também, né? A gente ia. Sempre se reciclando, isso, né? Tinha exato. uma manutenção que se fazia. Que é importante, né? A gente não pode deixar de estudar nunca, né? Nunca. A gente tem sempre que estar aprendendo, né? Faz parte de todo o processo. Eu acho que é infinito esse processo de aprendizagem, né? Cada vez eu acho que é que nem ler a Bíblia, sabe? Cada vez que você lê, você relê e você já entende tudo diferente, parece, né? Parece que são coisas novas. E, na verdade, você está relendo. E quando a gente vai amadurecendo com a experiência que a gente vai tendo, né? No dia a dia, ensinando e fazendo Pilates, quando a gente revê coisas, a gente revê com um outro olhar, né? Exato. A perspectiva é outra. Exato. É bem diferente. A gente reaprende de outra forma, né? E aprende coisas novas que a gente não tinha sido capaz de, numa primeira vez, ter o recipiente para poder receber a informação. Talvez não consiga assimilar tudo no primeiro momento, né? Então, daí a gente, numa segunda vez, a gente assimila um pouco mais e talvez numa terceira um pouco mais. Eu acho que aí vai indo, né? Eu Tem acho. sempre Aprofundando as camadas, exato, né, Adriana? Exato. Eu acho que isso é um problema muito sério hoje, em geral, com o método Pilates no Brasil. Talvez até no mundo, né? Eu acho a maioria, a grande maioria não se aprofunda, fica naquele conhecimento raso, né? Falta essa profundidade que o método proporciona, né? Sim. Se você for a fundo, ele tem muito para nos oferecer, né? Eu tenho essa sensação também. Eu acho que, às vezes, eu tenho a sensação que agora eu estou começando a entender Pilates. Depois de 30 anos praticando, ensinando, né, eu começo a ter uma percepção realmente, assim, do que era, sabe? Quanto mais eu leio sobre as coisas que ele dizia, que ele falava, quanto mais eu me aproximo de outras linhas e outras correntes, mais profundamente eu sinto que assim, né, que o conhecimento se aprofunda, né? E às vezes você está fazendo o mesmo exercício e num outro momento, vai repetir o mesmo exercício, mas um outro professor está te dando aula e ele te dá um toque diferente. E tudo muda. Muda, é outro exercício, né? É fantástico, né? Isso me aconteceu várias vezes, espero que aconteça muitas vezes ainda. Mas é um aprendizado constante. Pois é, com base nisso que você está falando da importância da prática, né, Adriana, que a gente sente que é muito comum hoje o profissional que chega para
para querer ensinar Pilates, quer dizer, para virar professor, não ter a vivência prática no método e agora já quer ensinar. Essa é a sensação que a gente tem muito quando a gente oferece os cursos. E eu vi você falando que com vocês é a mesma coisa. Me explica um pouquinho como é que é dada essa ênfase prática nos cursos, essa herança que a Romana deixou, porque eu sei que a tua escola é diferente de outras escolas em detalhes, de outras escolas que também herdaram da Romana e que hoje se intitula de clássico. Eu volto a dizer que eu não gosto muito desses, dessas caixinhas que as pessoas colocam, mas pensando numa herança da Romana, como é que a estruturação do curso existe, se forma para dar essa ênfase, para dar esse apoio? Então, primeira coisa, para a pessoa, para começar o curso, ela precisa se preparar, ela, como aluno, fisicamente. Então, ela tem um número de aulas que tem que fazer antes de entrar para o curso. Então, o corpo tem que começar aprendendo antes, né? Então, o corpo já tem que ir preparado. Porque no curso você vai aprender a ensinar. Você já tem que saber o exercício. Né? Tem uma outra coisa que a gente tem que... É importante a pessoa entender, e só vai entender isso na prática, é porque o método, ele transforma o corpo. E a pessoa tem que transformar o próprio corpo para poder entender e até para poder vender isso. Né? Ela precisa mostrar isso. Então, essa prática é importantíssima, principalmente porque o conteúdo do método é muito extenso. E não cabe tudo na cabeça, é isso que eu falo. Tem que distribuir pelo corpo inteiro, né? Tem que distribuir pelo corpo inteiro, porque não cabe só na cabeça, é muita coisa. Então, mas é muito importante que as pessoas sintam no próprio corpo, inclusive, para poder ensinar com propriedade. O Joseph Pilates, ele falava assim, antes de ter a pretensão de ensinar, repita 100 vezes o mesmo exercício, só depois que você vai ensinar outra pessoa. Né? Então, assim, tipo assim, você tem que saber muito bem o que aquele exercício representa para você poder ensinar o outro. Claro. Né? E isso a gente vê muito, infelizmente, hoje a gente vê muitos cursos assim, de formação que não dá a importância devida para a prática. A gente sente isso. E é uma resistência dos alunos de praticarem também. Eu até, curiosidade, eu soube que tem, no passado, se exigia um nível de execução para que a pessoa fosse convidada. Exato. Antes, a Romana falava isso, que antes as pessoas elas eram convidadas para se tornarem profissionais de Pilates. Mas só quem era convidado era realmente quem já estava no nível avançado, né? Quem estava começando, eu quero me tornar profissional de Pilates, tá? Então pode praticar antes. Depois que você tiver tudo na prática, você tiver o Pilates no seu corpo, aí você tem que pensar em se tornar um profissional. Nós também acreditamos muito, assim, nessa linha que eu defendo, né, que é a linha da Polestar. A gente também acredita na prática, é essencial. A gente vai orientando ao longo, antes, durante e depois o aluno a realmente, entre as etapas, praticar muito aquele material, porque senão é isso que você falou, se não distribuir pelo corpo, eu achei linda essa imagem, você não consegue assimilar. Não adianta dizer que entendeu aqui, né? Exato. Porque não entende mesmo de verdade se não tiver vivido. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem uma coisa semelhante, a gente solicita horas, indica, orienta, e mudamos um pouco a metodologia do curso, exigindo que agora, criando uma primeira etapa que ela é essencialmente prática. Então, a pessoa passa um fim de semana ralando, malhando, para já ter até uma sensação assim, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu tenho interesse em... Porque daí ela tem um material para poder continuar praticando, para se preparar para o resto, não é isso? É muito parecido com o formato que eu trabalho também. Então, o primeiro momento é mat, porque a pessoa também não tem a desculpa, eu não tenho aparelho por isso que eu não pratiquei, né? Então, o mat você pode fazer em qualquer lugar. Então, você pega o mat, pratica, porque você desenvolve muito com o mat. E aí você está pronto para o resto. E eu estava notando que vocês têm uma coisa parecida. Vocês começam ensinando os exercícios preparatórios de mat. Não é sair logo dando um 100 com a perna esticada e no formato final dele, não necessariamente. Não necessariamente. Depende muito de quem está lá. Isso. Né? Então, a pessoa que está lá é que vai dizer a forma que ela vai fazer. No início, claro, por exemplo, o 100 você faz sim 10 respirações de 10 tempos, né? Inspirando em 5, expirando em 5. Então, são 10 repetições de cada respiração. É lógico que no primeiro momento a pessoa não está preparada para isso. Então ela vai fazer um 20. 20, um 30. Um 30, né? Ela não vai fazer um 100.
Não necessariamente com a perna estendida. Não, também, pode se ela ser não um tiver tabletop, pode ser um joelho um pouco flexionado, a perna um pouco mais alta, né? Não... Então, isso existe e é da romana. Isso existe, é da romana, né? A gente aprende também que o método, esse é o bonito, inclusive, do método, que para mim, que me encantou no primeiro momento, é que ele se adapta ao praticante. O método se adapta ao praticante. Então, é muito diferente o 100 com uma pessoa idosa, que não tem a mobilidade na coluna, não tem a mesma flexibilidade. É muito diferente o 100 para uma pessoa que tem a sensibilidade na cervical, vai fazer com a cabeça apoiada. Ou que tem uma hiperlordose, que vai fazer com o joelho mais flexionado, né? Por um período maior, não só... Então, e assim vai, né? Assim vai evoluindo, vai crescendo. A gente tem que... Eu acho que é muito importante saber como é feito o 100, o ideal. O 100 mesmo. Sim. Onde eu Qual quero é o chegar? objetivo, né? Isso. Onde é que nós estamos a gente vai trabalhar para chegar lá, Exatamente. né? Tem algumas pessoas que não vão chegar, pode ser que não cheguem. Sim. Pode acontecer, Nessa né? E a encarnação. gente tem que respeitar esse limite de cada um. Mas é muito importante que a gente também não poupe a pessoa se ela pode chegar lá. Sim. Né? Eu acho, existe também, eu vejo muito um excesso de adaptações sem necessidade. Sim, muitas vezes E acaba que eu vejo muitas pessoas achando que a adaptação é o exercício. E às vezes também não só a adaptação, mas faz a adaptação e se fixa nela. Exato. Esquece de evoluir. Exatamente. Então, é importante saber o objetivo, qual é o exercício mesmo, como ele é feito, né? Então, eu posso ir até lá. E dependendo da pessoa, a gente tem até o além do exercício ideal. A gente tem as que a gente chama de variações, que é uma forma de dificultar a mais ainda a execução para uma pessoa que pode ir além, né? É nesse aspecto que a gente faz exatamente isso. Assim, a gente tem o formato original do exercício, que é o clássico, a forma como ele foi apresentado pelo mestre, ou pelos diversos mestres, porque no caso a gente segue também linhas de trabalho de outros elders, que assim como a romana estudaram diretamente com Joseph Pilates. Por isso essa encrenca que eu tenho até com o nome clássico, porque Ron Fletcher não é clássico, ele também estudou diretamente com Joseph Pilates. A Eve Gentry, a Kathy Grant, então todos esses são mestres dos quais nós herdamos repertórios, filosofias, formas de trabalhar e que eu considero clássicos também, né? Seriam clássicos. Mas eles também têm pequenas variações de exercícios, pequenas modificaçõezinhas, mas todos com essa mesma característica, quer dizer, tem um formato de exercício que é um formato mais avançado, existem formas de construir. Isso, exatamente, formas de avançar. De regredir. Isso. E a gente também considera, dentro da filosofia da Polestar, a inclusão de outros aparelhos ou, digamos, pequenos acessórios de métodos afins que conviveram com o Pilates na mesma época e que, inclusive, trocaram com Joseph Pilates na época muitas informações. Sim. Alguns são um pouco mais posteriores à época dele, outros um pouco anteriores à época dele, mas como Feldenkrais, que tem muitas coisas, a técnica de Alexander traz muitos elementos para o Pilates. Inclusive, dizem que eles se conectaram na Alemanha na época. Né? Laban, né? Laban, da Laban Notation, da escrita da dança, que traz muitos elementos, muito repertório, muitas coreografias. Então, é isso que consideram como um Pilates, digamos, contemporâneo, mas que, na verdade, cada escola... Eu vejo outras escolas que não são clássicas, digamos, não são da linha da romana, mas que também não são Polestar, ou não são o que eu chamo de Pilates contemporâneo, ou, enfim, eu não gosto de chamar o nosso de Pilates contemporâneo, mas o Pilates que a gente faz é diferente. Então, essa coisa de chamar tudo de o clássico ou contemporâneo, eu acho um grande equívoco também, porque são linhas e escolas. O clássico do Ron Fletcher é bem diferente do clássico da romana, que é diferente do que eu vi da Eve Gentry, que é diferente da Kathy Grant, que é diferente de outras escolas que existem aqui no país e que seguem linhas... Você sabe, falando nisso, nessas diferenças, Alice, eu aprendi, né, a minha escola foi da romana, mas a gente vê uma diferença, assim, a diferença que eu vejo mais clara é que o que eu considero como clássico, né, dentro da minha visão, é assim, dentro do trabalho que eu faço, que a gente segue os exercícios criados por Joseph Pilates, a gente não cria exercícios, né, fora do repertório. A gente segue a mesma sequência que ele criou, do Reformer e do Matt, e a gente tem os mesmos objetivos dele. Então, assim, eu vejo nas escolas contemporâneas que a influência de outras metodologias e, às vezes, até alguns objetivos diferentes.
Sim. Não que vai fazer o movimento, o exercício melhor ou pior, mas que você tem a mudança do objetivo, né? Sim. Então, você tem uma coisa diferente, uma coisa nova. É mais ou menos dessa forma que eu vejo, sabe? Essa parte do clássico e do contemporâneo. E eu quero até acrescentar uma coisa, porque assim, é como Joseph Pilates fez para a romana. Para a romana. Que o Ron Fletcher já disse que para ele foi diferente. E que a Kathy, no encontro que a gente teve na PMA, eles já diziam não. E tanto que eles entraram em acordos para poder dizer, não, vamos manter isso no repertório, isso era Pilates, isso não era, porque na verdade cada um veio com um repertório completamente diferente do outro. E justamente a gente cai nisso, na beleza do método que é adaptável ao praticante, não é? E aí ele fazia isso, né? Ele fazia isso, ele fez isso com os elders, né? A forma como foi passada, né? Como foi passada, cada um recebeu também de uma forma diferente, né? Então, a gente tem esse impasse, né? Chega num momento que fica um impasse, né? O que é clássico? O que é clássico? O que é contemporâneo? Pois é, vamos encerrar hoje essa conversa e a gente segue adiante com novas ideias, novas discussões e novas trocas. É isso.